E aí, pessoal, tudo bem? Então, sejam bem-vindos à nossa segunda parte da aula sobre funções da linguagem, ok? Vamos lá. Falei com vocês sobre duas funções de linguagem, né? Que seria a função emotiva e a função conativa ou apelativa, belezinha? Né? Na função emotiva, o emissor é o destaque, né? Então, são textos que estão em primeira pessoa e que focam, né, nos sentimentos do eu, a expressão de sentimentos, ok? E o segundo, né, que foi a função apelativa, o destaque é o receptor. Então, são textos que estão em segunda pessoa ou terceira pessoa, com verbos no imperativo, né? Ou vocativos também, né? Então, tem o você, o tu, e os exemplos são textos de propaganda e textos de campanha publicitária, manual de instruções, receitas culinárias, todos eles têm essa função apelativa, ok? Então vamos lá para a terceira função, referencial. O nome já diz, quero ver, hein? Eu acho que de cara vocês já devem ter percebido. Qual é o elemento da comunicação que é colocado em destaque nesses textos aqui? Já foram pesquisar aí? Tá lá, não, elementos da comunicação. Emissor, receptor, aí tem a mensagem, né? Tem um tal, acho que se eu não me engano foi o último que eu coloquei, não sei. Um tal de referente. O que é o referente? Referente é o assunto, né? Então, nos textos que têm a função referencial, né? Que pertencem, né, à função referencial da linguagem, eles colocam aqui o referente como destaque. Então, como é que deve ser esse texto? Como devem ser os textos que têm o referente, o assunto como destaque? Quais são os gêneros textuais que têm essa função da linguagem predominante? Gêneros jornalísticos, né? Então, são notícias, reportagens, o assunto é o foco, né? Então, vamos ver aqui. Ocorre quando o referente é posto em destaque, como coloquei. O objetivo é transmitir informações, traduzir a realidade, informando com o máximo de clareza possível. Os textos jornalísticos e científicos são o melhor exemplo da função referencial da linguagem, certo? Então, notícia, reportagem, pode ser artigo científico, né? Texto de divulgação científica. Vamos ver aqui algum exemplo. Esse é o da biblioteca, né? Da biblioteca itinerante, sem desculpa para não ler na periferia. Só vou ler um pedacinho aqui para vocês já verem que o assunto é o destaque, tá bom? O paulistano tem cada vez menos motivos para dizer que não lê, porque o livro é caro, o que é verdade, ou porque as bibliotecas públicas ficam longe de sua casa, o que às vezes é verdade. A cidade de São Paulo tem à disposição 8 ônibus bibliotecas, mais dois reserva, né, de reserva. Isso quer dizer que a literatura, a imprensa escrita ou o simples divertimento das histórias em quadrinhos estão mais perto de muito mais gente. E assim vai, né? O assunto é a biblioteca itinerante, tá? Depois dá uma lidinha aí, né, com calma nesse texto. Deixa eu até sair daqui um pouquinho para depois vocês lerem ele todo. Vou botar onde minha carinha aqui? Aqui tá bonitinha, não tá, gente? Bonito não tá, mas fica melhor. É, ok? Então dá uma lidinha aí, fotografa, tira um print, dá uma lidinha no texto todo. O assunto é o destaque, né? Eu quero dizer aqui que as bibliotecas elas vão de bairro em bairro para poder levar a cultura, a leitura para o paulistano, né? Cada vez mais. Beleza? Então, esse texto aqui, se for perguntado ali qual é a função da linguagem predominante, a função referencial, porque o assunto é o destaque, o texto está todo em terceira pessoa. Belezinha? Vamos continuar aqui, de novo, deu uma travada, porque eu mexi em mim mesma. Então, vamos lá. Função metalinguística. Essa aqui é bem legal, tá, gente? Isso aqui é muito cobrado em vestibular. Quem pretende aí fazer o Enem, né, fazer vestibular aí, essa é a mais cobrada porque a gente ouve o tempo todo.
tá? Na metalinguagem, certo? Até em filmes. Outro dia eu estava assistindo a um filme, não vou lembrar agora, porque eu estou sendo gravada, né? A gente fica um pouco tímida, né? Então, nervosa aqui na frente da câmera. E, e tinha uma pessoa que falou assim: Nossa, você entendeu finalmente a metalinguagem. Deixa eu ver. Ah, lembrei, não foi um filme, não, foi uma série que eu estava assistindo. E o rapaz, ele era sempre. Ele não entendia bem as mensagens, né? A conversa dos amigos. E no final, assim, da temporada, ele entendeu. E a moça falou assim: Não sei se eu tô mais admirada que você entendeu o que eu disse ou se você entendeu a metalinguagem. Então, olha que interessante, né? Você assistindo TV e de repente alguém fala em metalinguagem. E se eu não sei o que que é isso? Eu vou ficar boiando ali, olhando o filme, né? Ou a série ou a conversa, né, que eu tenho aí com um amigo. Então agora você vai saber, certo? Você vai lembrar sempre disso. Ah, tive aula com a Natália e sei o que é metalinguagem. Mas é sério, tá, gente? Isso cai muito em vestibular e o tempo todo você ouve essa palavra. E agora a gente vai saber o que é, afinal, a metalinguagem. Qual é o elemento da comunicação que é colocado em destaque nos textos metalinguísticos? Ocorre quando o código é colocado em destaque, né? Então, o código é a língua, lembra disso, né? Então, aqui o código é posto em destaque, toda mensagem que fala sobre a própria linguagem, ela é metalinguagem. Metalinguagem, né? Então, a linguagem, né? Falando sobre a linguagem. É meio repetitivo, mas é assim mesmo, tá? Então, como a gente está falando da própria língua, né? O código é a língua portuguesa, no caso, é usada aqui na nossa comunicação, né? Para você entender o que eu falo, né? Eu uso a língua portuguesa. Se eu falo alemão e você não entende alemão, não tem comunicação. Lembra que eu falei isso na aula dos elementos de comunicação, né? Não falei, mas você leu, né? E lá estava escrito: se um dos elementos se rompe, né? Se você deixa de colocar um dos elementos da comunicação no seu ato comunicativo, no ato de fala, não há comunicação, certo? Então, se você tira o receptor, parênteses aqui de novo, né? Se você tira o receptor, não tem comunicação. Se não tem o emissor, é óbvio, não tem comunicação. Se não tem assunto, não tem comunicação. Se não tem mensagem, não tem o que falar, né? Não tem comunicação, né? Se não tem língua, se vocês não falam a mesma língua, né? Não vai ter a comunicação. E o canal, né? Que depois a gente vai falar aqui também sobre ele, né? Que é o meio físico. Então, por exemplo, aqui nós temos a internet. Se eu estou sem internet, eu não consigo passar esse vídeo para vocês, ok? Então, você não consegue assistir, não consegue assistir a aula. Se estivéssemos fisicamente ali na aula, se não tivesse o ar, a voz não ia se propagar, vocês não iam ouvir, não ia ter a comunicação, tá? Então, aqui a nossa língua, a língua é a mesma, por isso há a comunicação. E a língua é o destaque aqui nesse texto. Como assim? Como é que funciona, professora? Vou explicar aqui para vocês. Então, a utilização da linguagem em referência ao próprio código, para esclarecê-lo ou ensiná-lo a alguém. Aqui, na maioria dos casos de prova e tal, né, vai colocar o dicionário. Se eu não me engano, acho que eu coloquei o dicionário aqui também. Olha aqui, ó. A língua é um sistema de signos que exprime ideias. Bem antigo esse livro aqui, que eu peguei, né? Tem até um acento ainda lá no Ideias, hoje em dia não tem acento. E é comparável, por isso, à escrita, ao alfabeto dos surdos mudos, né? Que é só surdos. Eu acho que já expliquei para vocês em aula, mas isso aí fica para outro momento, se eu não falei. Acho que cheguei a falar assim na primeira aula de linguagem, né? Língua, linguagem, fala. Aos ritos simbólicos, às formas de polidez, enfim, né? Ela é apenas o principal desses sistemas. O que está acontecendo aqui, gente? A língua, eu estou explicando o que é a língua com a língua, falando em língua portuguesa. Entendeu mais ou menos? É como se fosse o making of, né, de um filme. Você está no cinema, né, vendo um filme falando sobre o próprio filme. É isso. É quando o texto fala sobre o próprio texto. Quando um poeta escreve um poema falando sobre o fazer poético, né? Como que ele escreve um poema? Ele começa a ensinar como que se escreve esse poema, certo? Então esse poema é metalinguístico. Um quadrinho que fala sobre o quadrinho. Quantos quadrinhos eu já li da Mônica, da Turma da Mônica, que neles eles falam sobre o próprio quadrinho. Eles falam, ô Maurício, aí vem o Maurício de Souza, não sei se vocês já leram
eu acho que muita gente já deve ter lido a Turma da Mônica, né? Aí vem aquele lápis grandão, né? E surge do nada e apaga. Isso é metalinguagem. É um quadrinho falando do quadrinho, né? O personagem preso na história, né? Já li uma historinha do Cascão que ele fica preso no quadrinho, né? Ele fica desesperado que ele está preso no quadrinho, né? Metalinguagem. Ele está ali, ele é um quadrinho falando sobre os quadrinhos, certo? Então o dicionário é um grande exemplo, né? A gramática, né? Eu tô com coincidentemente tem uma gramática aqui. A gramática, né? O português. Tudo isso aqui ensina a língua portuguesa. Então é metalinguagem, certo? Tem um livro de português falando de português, certo? Então a metalinguagem são as aulas, né? Aula de geografia é o livro de geografia falando sobre geografia. Eu acho que ficou direitinho, né? Se não entendeu, posta aí nos comentários que a gente responde, tá? Tem outros exemplos aí nos exercícios, mas é basicamente isso. É o texto falando sobre o próprio texto. O assunto do texto é ele mesmo, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, um poema que fala sobre o poema, ok? Beleza? Vamos passar aqui. Função. Opa, tô quase acabando. Acho que eu vou terminar nessa segunda parte, hein? Não vou nem para a terceira. Vamos ver aqui como é que tá o nosso tempo. Né? A função fática. É bem rapidinho isso daqui, né? A função fática é aquela que coloca aí o canal como destaque, certo? Aí não tem como a gente ver o nome. O nome aí não tem nada a ver com o canal. Né? A metalinguagem até tem, né? A linguagem sobre a linguagem. Mas o canal e a fática não tem, não. A gente vai ter que lembrar. Tá? A função fática coloca o canal em destaque. Como assim? São textos em que são verificado se o meu receptor está ouvindo o que eu estou dizendo. Tá? Então, quando o emissor deseja verificar se o canal de comunicação está funcionando, ou seja, ou se ele, o emissor, está sendo compreendido. O objetivo é estabelecer, manter ou prolongar o contato através do canal com o receptor. Então, quando a gente atende o telefone e fala alô, olha aí um texto com a função fática de linguagem. Né? O objetivo é qual? Iniciar o contato. Né? Quando o professor fala, oi, galerinha, né? Não é isso? O que ele está fazendo? Função fática. Ele está tentando manter a comunicação. Estou querendo saber se você está me entendendo. Certinho? Mais um texto aí com a função fática. Ok? Certinho? Belezinha? Então, esses textos aí, por mais que sejam palavrinhas, né, são a função fática, por quê? O professor está tentando manter a comunicação. Será que ele está me entendendo? Porque se eu falo e você não me entende, não tem esse processo aí de aula, né, de ensino-aprendizagem. Eu só falei, ninguém me entendeu, não rolou a aula, não é verdade? Tá? Então, são exemplos aí de função fática de linguagem. Então, exemplos típicos de dessa função da linguagem, as primeiras palavras de quem atende o telefone, os cumprimentos diários, né? Conversas de elevador, oi, bom dia, e aí, tudo bem? Calor, né? Não é assim? Né? Tá quente hoje, não é isso? E as aulas, né? E aí, sentem-se, vamos começar? Pronto, atenção, gente. E no meio da aula, principalmente, né? No meio da aula que mais tem. Né? Ei, vamos lá, silêncio, não é isso? Então, essa é a função fática, ok? Dá tempo da gente fazer a outra, hein? A sexta aqui, ó. Função poética da linguagem ocorre quando a própria mensagem é posta em destaque. Realça a elaboração da mensagem e caracteriza-se pela criatividade da linguagem. Cuidado aqui, tá, gente? Que a função poética está sempre no poema? Nem sempre, tá? Porque às vezes tem aí textos de propaganda publicitária que pode ter função poética, né? A mensagem é o destaque, é a forma como ela está escrita. Na verdade, a função poética, ela normalmente é o texto que tem aquele formato do assunto sobre o texto. Vou mostrar para vocês aqui. O emissor constrói seu texto de maneira especial, realizando um trabalho de seleção e combinação de palavras, de ideias, de imagens, né? Então, às vezes, numa campanha publicitária mesmo, tem algumas palavras que elas são feitas com o formato, né, do assunto, né? Por exemplo, eu já vi um que é o mundo quebrando, ele faz um crack assim, então tem uma função poética ali também, né? A palavra também se quebra, a palavra crack está se quebrando, né? Imagens, sons, como eu falei para vocês, o ritmo, né? Tem vários. Tem poemas concretos, né? A maioria dos poemas concretos, né? Pertencem à função poética da linguagem, porque os poemas concretos eles têm o formato
do assunto, né? Ou até mesmo a sonoridade das palavras lembram o assunto proposto no texto. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Explora-se bastante a conotação. Por isso que a maioria está no poema, tá? Cuidado. Viu o poema? Ah, é função poética. Vamos dar uma lida, porque às vezes no poema tem a função emotiva, certo? Então dá uma lida antes de já chegar esbaforido ali para poder falar qual é a resposta, ok? Opa, vamos lá que tá acabando nosso tempo aqui. Esse é muito legal. Peraí que tá é cheio de coisa. Eu tenho vários desses aqui. Eu tava dando uma aula hoje, ou foi ontem, né, de poema imagem. Dá uma olhada nisso, dá uma pesquisada aí. Poema imagem, né? Eles tem poema que tá escrito pêndulo e ele tá todo no formato do pêndulo, né? Então é uma função poética, né? Olha aqui, escuta esse poema. Chamalotes, é bem difícil de ler, né? Checoslavos enchem no chão de chamas rubras, chagas de enxofre chinesas chiam, choram, cheiram numa chuva de chispas, chispas de todos os tons, listas de todas as cores e no fim sempre um tibum. O que está te lembrando isso? As palavras falam sobre chamas rubras, né? Enxofre, chiam, chora, chispas, né? Chiado. Ele está falando aqui, ó, o delegado, olha o título do texto, o delegado proibiu bombas, foguetes e busca-pés. Está falando de festa junina não, né? Mas está falando sempre de fogos de artifício, de bombinhas, busca-pés. Então tem esse barulhinho de e bum, no final, né? Os fogos de artifício, né? Então notem que o formato do poema tem aquela cobrinha, né? Que é a faísca subindo e no final um tibum, certo? Que é literalmente o tibum aqui no fim, né? E no fim sempre o tibum. Então o som das palavrinhas, as palavras foram selecionadas para que elas tenham esse som de chiado, né? O formato do poema lembra essa faísquinha, né? Tudo fala sobre os foguetes, o busca-pé, os fogos de artifício, as bombas, né? O texto todo ele é sobre isso. Por isso que a mensagem é o destaque na função poética, as palavras são o destaque, ok? São vários, conheço uma que fala sobre a mulher, né, que está andando com o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho que mexe com ela? Então, no poema fala do chiado do chocalho, conforme ela vai andando, vai chacoalhando, certo? Então você escuta o poema. Tem outros que falam sobre o trem, né? Que o trem vai andando, então você tem aquela sensação de que está passando, a paisagem passa depressa. Enfim, são vários poemas que têm a função poética da linguagem, certo? Eu acho que eu terminei aqui. Então, povo lindo, deixa eu voltar aqui para não ficar aqui sozinha, vou até me colocar aqui no meio, né? Me despeço aqui de vocês, o vídeo ficou um pouquinho longo agora. E espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, poste aí nos comentários. Se gostou, curte, se inscreve no canal. Tô brincando. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Estou aqui sempre para ajudar. E vou passar as atividades para vocês entenderem melhor aí o que está acontecendo, tá bom? Vejam, revejam sempre que necessário. Beijo no coração, morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau.